Até onde vai a responsabilidade do contador em uma empresa? Em tempos em que novas funções surgem a cada dia, não é difícil para os empresários ou mesmo para os profissionais de contabilidade se verem diante de certos dilemas. De um lado, o gestor imagina que possa delegar mais e mais tarefas. De outro, o contador se sente sufocado com uma carga de trabalho que não para de crescer. O fato é que a linha que separa os atributos de um gestor de um contador, muitas vezes, é bastante tênue. Todavia, há uma lógica em cada uma das funções e nesse vídeo, vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto, destacando qual é o real papel de cada um dos profissionais envolvidos. De acordo com o Código Civil, a relação do contador com a empresa é a de preposto. O contador. E preponente. A empresa, ou o cliente. Está estabelecido no artigo 1177 do Código Civil de 2002, em conjunto com o artigo 1182. Enquanto o primeiro traz essa relação preposto e preponente, o segundo artigo citado indica que a escrituração contábil deve ficar sob responsabilidade de um contabilista legalmente habilitado. Antes que você se pergunte, isso não vale somente para a contabilidade terceirizada. Esse preposto, o contador, pode ser interno ou externo, pode ser integrante ou não do quadro de funcionários. Igualmente o dispositivo se aplica à relação do contador e seu cliente. Segundo esse artigo, os registros feitos na contabilidade da empresa, um preponente, o cliente, por qualquer um dos prepostos, contador, e encarregados por fazer essa escrituração, têm os mesmos efeitos como se o próprio cliente tivesse feito. A única exceção trazida ali é a de ter havido má-fé. Responsabilidades. No seu parágrafo único, o artigo 1177 esclarece que o contador é pessoalmente responsável, perante a empresa, pelos atos culposos. E aqui a gente precisa entender que o jargão jurídico se afasta um pouco da nossa forma de falar no dia a dia. Normalmente, quando o profissional comete um erro sem querer, responde imediatamente: não foi minha culpa, foi sem querer. De acordo com o Código Penal, os crimes culposos são aqueles em que a pessoa deu causa por imprudência, por negligência ou por imperícia. Já os crimes dolosos são aqueles em que a pessoa quis o resultado ou assumiu o risco de produzir esse resultado. Portanto, por mais que a pessoa use a expressão "não foi minha culpa" para justificar que o erro foi sem querer, na verdade foi algo culposo. Mesmo sem querer, negligenciou aquilo, foi imprudente. Portanto, ainda que a administração tributária cobre da empresa essa multa, o contador é pessoalmente responsável por ela, perante a empresa. Ou seja, a Receita Federal cobra da empresa, mas a empresa vai cobrar do contador. Agora, digamos que a entrega de uma obrigação em atraso se deu porque a empresa não cumpriu os prazos de entrega das informações à contabilidade. Se estavam claras as obrigações do cliente ou se havia comunicação por escrito do atraso na entrega dessas informações. Em caso positivo, fica muito claro que essa multa não é culpa do contador, mas, sim, culpa do empresário. O problema é não pensar em nada disso e depois só se preocupar com o assunto quando a multa já bateu na porta. E, às vezes, o problema é muito maior que uma multa. Enfim, de tudo que abordamos neste vídeo, as principais lições sobre as responsabilidades legais do contador que ficam para nós são: o contador deve conhecer a fundo suas responsabilidades e as de seu cliente. Revisar toda a contabilidade do cliente periodicamente é essencial para identificar possíveis erros, intencionais ou não, que possam prejudicar tanto o próprio cliente, quanto terceiros ou, mesmo, a própria Receita Federal. Perante a identificação de falhas, assumir uma postura de parceria junto ao cliente e orientá-lo quanto aos passos necessários para corrigir o que está errado e colocar a empresa de volta aos trilhos. Enfim. Se restaram algumas dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários, e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para receber mais vídeos do canal EJS Notícias Contábeis.